Vamos falar agora do artigo 3º, tá? Lembrando do que nós combinamos, você antes lê o artigo, por mais que seja doído ler o artigo, leia, faça o esforço. Leia antes, leia depois. E depois você tem que revisar constantemente para que aquilo não saia da sua cabeça, tá certo? Então vamos lá, gente. Quem é fornecedor? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, tá? Muitas vezes chega até a gente dúvidas. Ricardo, mas o consumidor ele trouxe, né? Ele comprou um serviço, né, de um marceneiro, ele adquiriu um serviço de um marceneiro e o marceneiro não tem CNPJ. Né? Será que o PROCON pode abrir uma reclamação? Pode. Né? Ele é fornecedor. E com base em que eu estou dizendo isso, gente? Aqui, ó, fornecedor é pessoa física ou jurídica. Observe aqui a imagem do marceneiro. Isso aqui é para você não esquecer mais, tá bom? Então, gente, o fornecedor pode ser pessoa física? Pode. Jurídica? Tanto pode como é a regra, né? Pública ou privada. Geralmente a gente abre reclamações quando empresas privadas, bancos privados, né? Concessionárias, enfim, empresas privadas. Mas nós também abrimos reclamações contra empresas públicas. Isso aqui é um exemplo: Caixa Econômica Federal, Correios, a Gespisa, tá? São empresas públicas, né, em que a gente abre reclamação, tá certo? Então, quando você receber uma reclamação da Caixa, você lembra, a Caixa é fornecedora, mesmo sendo uma empresa pública, tá certo? Então vamos lá, nacional ou estrangeira, entes despersonalizados, ou seja, você pode abrir uma reclamação e eventualmente, nada impede, né, contra uma família que vende, tem um quiosquezinho de queijo na beira da estrada, né, você comprou, deu problema, deu dor de barriga, né, isso não impede você abrir uma reclamação, né, contra essa família, esse ente despersonalizado, tá certo? A empresa ela não pode se beneficiar pelo fato de estar à margem da legalidade, tá certo? Então, gente, que desenvolvem atividade, essa palavra que é chave, atividade. Que tipo de atividade, gente? Produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição e comercialização. Ou seja, uma fábrica pode ser fornecedora? Pode. Produção. Né? Uma montadora de carros pode ser fornecedora? Pode. Uma construtora pode ser fornecedora? Pode. Uma importadora pode ser fornecedora? Pode. Né? Uma distribuidora pode ser fornecedora? Pode. Né? E, enfim, o comércio, o comerciante pode ser fornecedor? Pode. Tá? Eu coloquei até aqui, gente, essa imagem para que vocês possam perceber, né, uma coisa que vocês vão ver muito no nosso banco de jurisprudência. Tá? Nós vamos lançar agora um banco de jurisprudência no site do PROCON, né, com jurisprudência selecionada, né, pelo PROCON estadual, tá certo? E nessa jurisprudência vamos falar muito sobre cadeia de consumo, né? E às vezes fica um tema, como assim, cadeia de consumo, que nome complicado, não entendo. Vou explicar para vocês com imagens. O que é a cadeia de consumo? Nós temos aqui uma construtora e uma incorporadora. Nós temos aqui uma importadora e o comércio. Nós temos a fábrica, a distribuidora, o comércio, tá certo? Percebam aqui, gente, que é uma cadeia, né? Quando você vai lá na loja e compra o produto, você não tá, o produto para chegar até você, ele passou por várias empresas, tá? Então você vai ver no Código de Defesa do Consumidor que a regra é que o consumidor pode demandar qualquer dessas empresas, ele pode demandar todas, pode escolher uma, tá certo? A regra é isso, você poder ter mais opções, justamente para defender o consumidor que é vulnerável, tá certo? Então, gente, produtos e serviços. Perceba que eu não falei para você ainda o que é produto e serviço. Já falei para você o que é consumidor, já expliquei para você o que é o fornecedor, mas não expliquei ainda o que é produto e o que é serviço. Vamos ver. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Ou seja, até um programa, um jogo, um programa, um software que você compra é um produto. Tá certo? Não importa se ele tem substância, é um produto. Tá certo? O que é serviço, gente? Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo. Preste atenção aqui, porque isso é muito importante. Existem decisões, né, do STJ dizendo que o serviço que ele não está no mercado, ou seja, que ele não está disponível para todos que queiram comprar, que isso não é relação de consumo, tá certo? Mediante remuneração, tá certo? Então percebo que, por exemplo, essa remuneração tem serviço, mas vale para produto também. Né? Por exemplo, se o dono de um restaurante, né, se ele vai, né, enfim, é um princípio religioso, né, se ele pega a sobra do restaurante, né, e vai doar de noite, né, para morador de rua, por exemplo, né, se essa comida faz mal eventualmente
ao morador de rua, né, esse morador de rua não vai processar, né, aquele que deu a comida, o dono do restaurante, via Código de Defesa do Consumidor, né, porque aquilo é uma doação, né, não é nada mediante remuneração, tá certo? Então ele pode até processar, mas com base em outra lei, não com base no Código de Defesa do Consumidor, tá? O Código de Defesa do Consumidor gira em torno dessas ideias, gente: atividade, mercado de consumo, paga, recebe, tá bom? Inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito. Por que isso, gente? Porque os bancos tentaram de todo jeito, né, fugir da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, mesmo com o código trazendo aqui expressamente, eles tentaram, né, fazer com que o Código de Defesa do Consumidor não se aplicasse à atividade deles, tá certo? Salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Então, gente, relação de trabalho não cabe, né, Código de Defesa do Consumidor, né? Esse dia mesmo chegou até a gente, né, um questionamento da imprensa acerca do pagamento de vale transporte, né? Só que a gente falou, olha, isso aí realmente não é atribuição do PROCON, né? E a resposta está exatamente aqui, artigo 3º, parágrafo 2º, nessa partezinha bem aqui, final, tá certo?